Você confere agora as últimas notícias sobre a guerra com o nosso correspondente internacional, o professor Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E a guerra continua no centro das atenções em Israel. Apesar da ampla operação por terra realizada pelas forças de defesa de Israel ao longo dos últimos meses, as forças e grupos terroristas do Hamas continuam se infiltrando no norte da faixa de Gaza, nas áreas que já foram consideradas como neutralizadas por parte de Israel, e nos últimos dias mais de 650 terroristas foram presos, entre eles várias das lideranças do Hamas. Isso mostra quanto é importante a entrada na região de Rafah, no sul da faixa de Gaza, para garantir que os terroristas não possam se refugiar naquele território. E as últimas pesquisas de opinião pública mostram números muito interessantes entre os palestinos. A maioria absoluta, mais de 70%, justifica os eventos de 7 de outubro, alegando que é a única forma que os palestinos têm de reagir à ocupação israelense. Enquanto isso, 52% deles acham que o Hamas deve continuar a controlar a faixa de Gaza, ou seja, depois da guerra, um governo palestino deveria ter a participação de elementos do Hamas. Provavelmente não é o que vai ocorrer. Os israelenses já estão organizando grupos locais palestinos que competem com o Hamas. Há rumores, inclusive, de que Dahlan, o líder da autoridade palestina, que era responsável pela segurança na faixa de Gaza, pode estar planejando uma volta, e a distribuição de alimento na faixa de Gaza já vem sendo feita sem a participação da agência UNRWA da ONU e sem a participação ou sem a intervenção de elementos terroristas do Hamas. E, finalmente, o ambiente muito complicado da campanha eleitoral nos Estados Unidos envolvendo Israel. Nesta semana, um líder democrata judeu no Congresso americano declarou que o primeiro-ministro Netanyahu é um empecilho e que deveria haver novas eleições em Israel, uma intervenção clara na política interna israelense, que deixou extremamente contrariados os líderes da coalizão em Israel. E durante a mesma semana, o ex-presidente Trump declarou que aqueles judeus americanos que votam a favor do Partido Democrata estão votando contra Israel, estão prejudicando o Estado de Israel. O presidente Biden, obviamente, está numa sinuca de bico, tem que, de alguma forma, atender aos seus eleitores mais moderados do Partido Democrata, que querem um posicionamento mais ameno dos Estados Unidos em relação a Israel e que pressionam por questões humanitárias. Por enquanto, há uma espécie de equilíbrio. Os israelenses ainda não entraram em Gaza e propõem operações cirúrgicas que possam, de alguma forma, tentar eliminar as principais lideranças da organização terrorista sem atingir a população civil. É isso por hoje. Até a próxima semana.